Olá, agora estamos juntos para refletir sobre a palavra de Deus e a mensagem que Deus tem para nós hoje. Quero dar uma palavra de saudação aos nossos irmãos e irmãs que nos assistem, principalmente os da nossa igreja que nos acompanham neste momento, e aqueles e aquelas que também nos acompanham, fazendo desse momento o seu momento de devoção, de adoração a Deus, celebrando ao Senhor junto conosco. Você sabe que nós estamos numa série de mensagens nesses dias sobre um tema palpitante, um tema muito interessante para todos nós, que é relativo à prática da fé cristã na esfera pública. Nós cremos no nosso coração, nós cremos no nosso interior, mas exercemos a prática da fé no espaço público, junto com outras pessoas, na nossa vivência comunitária, na nossa existência no mundo. E a gente precisa levar em conta quais são os elementos que envolvem essa prática da fé. Nós já falamos aqui, você pode procurar na playlist do nosso YouTube, os outros temas que já desenvolvemos sobre política, sobre justiça social, sobre direitos humanos, multiculturalidade, esses temas que são relativos à prática da religião na esfera pública. É essa a discussão que nos meios acadêmicos, nos livros, nos compêndios sobre liberdade religiosa, sobre a fé, sobre a relação entre igreja e política, onde nós vamos encontrar. E eu queria continuar essa reflexão com vocês. Se vocês me permitem, a gente vai avançar nesse estudo e talvez a gente vá até o próximo domingo. Temos mais um tema para a gente poder explorar. E eu queria fazer isso hoje com você. Queria fazer isso lendo a Bíblia, falar desses temas que envolvem a nossa participação como cidadãos e cidadãs, como pessoas no mundo. Queria falar disso com a Bíblia aberta, com honestidade, da gente não ter nenhum constrangimento de falar de temas tão polêmicos com relativa profundidade no que diz respeito à palavra de Deus. O tema da série é exatamente esse: o que Jesus teria a dizer para nós hoje sobre essas questões? Como que Jesus via na sua época essas relações? Porque, embora seja um tema que venha sendo tratado nos dias atuais de uma maneira mais próxima da gente, não é novidade nenhuma. No tempo de Jesus, esses temas já estavam ali sendo tratados com outros nomes, com outras temáticas, mas o viés era o mesmo. O que Jesus tinha a dizer sobre isso? Então, nós vamos continuar a nossa exploração e hoje vamos aprofundar em mais um desses temas que relacionam a fé cristã na esfera pública. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação para a gente acompanhar a leitura do texto bíblico. Está aqui a nossa apresentação, Fé Cristã e Esfera Pública. O que Jesus tem a dizer sobre isso? O que Jesus ensinou, o que ele falou sobre os temas relativos à religião na esfera pública? Você pegar um teórico qualquer, um teólogo, um sociólogo, um cientista da religião que trata dessa questão, você vai encontrar esses temas sendo ali explorados. Mas e Jesus? Jesus viveu há 2000 anos atrás. Será que ele também enfrentava essas mesmas circunstâncias na esfera pública, no espaço onde ele viveu? Então, nós vamos continuar avançando nessa leitura da palavra de Deus, procurando essas respostas. O tema de hoje é sobre laicidade. Você sabe o que é laicidade? Laicidade vem de leigo. Você sabe o que é leigo. Leigo é uma palavra até usada muitas vezes de tom pejorativo, como uma pessoa ignorante, mas não é isso.
Leigo quer dizer aquele que não é religioso. Você tem o clérigo e tem o leigo. O leigo é aquele que não é religioso. E o clérigo é o religioso. E aí a gente vai tentar mostrar ou encontrar na palavra de Deus como que Jesus tratava a questão da religião sem o aspecto religioso. Talvez aí mais próximo do que muitos teólogos hoje falam do tal do cristianismo religioso. Mas não é disso que Jesus está falando, vai falar, e nem é essa preocupação que nós queremos ter hoje. Nós queremos falar sobre como que a gente pode ser cristãs, numa sociedade de leigos, onde a religião não é oficial, onde numa sociedade que não tem uma religião hegemônica. Vamos pensar nisso? Eu escolhi como texto para a nossa leitura hoje o texto de Mateus, capítulo 23, verso 13. Diz o texto assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Que palavra dura, não é? Que Jesus deu para os fariseus. Essa palavra tem a ver com as limitações que muitas vezes a religião cria para que as pessoas tenham acesso livre aos valores do reino de Deus. Estabelecem regras, normas morais rigorosas e acabam criando verdadeiros empecilhos para que as pessoas vivenciem a sua fé de maneira livre nos nossos dias atuais. Ainda hoje a gente pode ver isso. Eu queria compartilhar aqui uma ideia que eu acho que ela é importante para orientar a nossa reflexão. A mensagem cristã, ela é direcionada para a realização da fé na nossa existência no mundo, em meio às circunstâncias concretas das nossas relações de existência no mundo. E a fé cristã é para isso. A mensagem, ela é voltada para que a gente possa viver a fé no mundo, não fora dele. É viver a fé no mundo. Toda a mensagem de Jesus foi voltada para isso. Mas a prática da fé, ela não se confunde com as estruturas de poder dominantes, com a organização da sociedade. Jesus nunca quis estabelecer um sistema de governo, um sistema de poder. Ele queria exatamente fazer com que as pessoas pudessem viver a sua fé, inclusive se viessem a ter a oportunidade de servir num cargo de liderança, poder viver a sua fé de maneira livre no mundo. Então, Jesus nunca confundiu a fé com as estruturas de poder da sociedade, nem se comprometeu com os interesses daqueles que ocupam cargos nessas mesmas estruturas. Para ficar bem claro, o que a gente tem a compartilhar com os irmãos e irmãs nesta oportunidade. Bom, gente, o debate atual sobre a religião na esfera pública tem a ver com uma certa noção do que seria isso em termos sociais e políticos. Na verdade, o termo que vem em voga quando se trata da religião na esfera pública é a palavra laicidade. O que é laicidade? Laicidade é um princípio de organização da sociedade fora dos padrões da religião. É uma sociedade que não se guia pela moral, pelas regras ditadas por nenhuma religião. Isso vem a caracterizar uma maneira de se orientar, que é o laicismo. O laicismo é um conceito relativamente recente
eu acho que é coisa aí de um século ou menos até. Mas ele nasceu da necessidade e do desejo pela liberdade religiosa. O laicismo nasce da defesa da liberdade religiosa. É como se fosse uma reação à relação que existia entre religião e poder político no período medieval, muitas vezes promíscua, muitas vezes exploratória e muitas vezes opressora. E essa realidade histórica despertou um desejo pela formação de um Estado que não fosse controlado pela religião, que fosse um Estado chamado laico. O que é o laico, como eu perguntei no começo? O termo laico se origina da palavra latina laos, que quer dizer povo. É o governo do povo. Então, poderíamos dizer que o Estado laico é o Estado democrático, é o Estado governado pela maioria, pelo povo. Então, é uma contraposição àquilo que a gente conhece como clero ou religioso. A palavra clero se refere à autoridade religiosa. E isso traz à tona a discussão de como que a gente organiza uma sociedade sem a presença de uma figura de autoridade, como é o bispo, como é o arcebispo, o cardeal, o papa e outros líderes religiosos. Isso vem trazer o tema da liberdade religiosa. A liberdade religiosa é uma conquista da modernidade. Nem sempre o mundo defendeu a liberdade religiosa. Começou a acontecer mais ou menos com a chegada da modernidade lá pelos séculos 16 e 17, fruto de um processo de secularização da sociedade, da humanidade, mas também fruto do pensamento liberal. O pensamento liberal, ele começa exatamente lá com o começo da modernidade, com as ideias de liberdade de pensamento, liberdade, direito de propriedade, limitação dos poderes do príncipe. São esses temas relativos ao liberalismo. Mas a defesa da liberdade religiosa propriamente no mundo moderno teve início com um movimento protestante. Lutero já falava do Estado governado pelo povo, dos princípios democráticos, mas quem colocou isso em prática no seu discurso foram os movimentos separatistas ingleses, aqueles protestantes da Inglaterra que contestavam o poder do rei Henrique VIII. Pagaram um preço alto. Sabe qual era o grupo que existia entre os separatistas ingleses que se destacou e permanece até hoje? São as igrejas batistas. Se algum dia a Igreja Batista vier a desaparecer do mapa das religiões, qual será o legado que os batistas deixaram? A defesa da liberdade religiosa. Esse é o princípio, o lema da Igreja Batista desde o começo, de permitir que cada pessoa professe a sua fé como um exercício livre da sua consciência. Na reforma protestante, então, da Inglaterra, surgem, então, os batistas, as igrejas batistas que começaram lá em 1609. Não foram bem aceitos pelo rei, claro, foram perseguidos, foram inclusive extraditados para a Holanda e ali tiveram contato com os movimentos anabatistas e depois voltaram para a Inglaterra e se estabeleceram como uma das mais fortes denominações protestantes da Inglaterra e depois dos Estados Unidos e do mundo. Alcançaram o mundo inteiro. As igrejas batistas estão presentes
em todos os países do mundo, inclusive com essa mesma bandeira da separação entre igreja e Estado. É um dos princípios caríssimos da confissão de fé batista. E também a defesa da liberdade religiosa, de cada pessoa professar a sua fé livremente, independente de qual seja. Então, a bandeira da liberdade religiosa é um dos legados do surgimento da denominação batista no mundo. Esse conceito está relacionado aos de democracia, que é um princípio batista, de liberdade de consciência, que também é um princípio batista, e de separação completa entre igreja e Estado. O laicismo, ele ganha força, na verdade, com a Revolução Francesa. Claro que ninguém ia levar a sério a fala de uma igreja batista lá na Europa. Nos Estados Unidos ganhou outro sentido, mas lá na Europa, essa bandeira ficou ali como uma pulga atrás da orelha. E durante a Revolução Francesa, já no final do século XVIII, essa ideia se consolidou com o estabelecimento do ensino público. Então, o movimento da liberdade religiosa começa com o ensino público, que é o ensino separado da religião. Na escola não se aprende religião, na escola se aprende ciência. Se aprende a ler, a escrever, a fazer matemática e a desvendar o mundo. E a França não era um Estado laico ainda quando isso aconteceu. Ela só foi se tornar um Estado laico em 1905. Por isso que eu falei que o laicismo é uma decisão recente da humanidade. Nos Estados Unidos já foi o movimento contrário. Os batistas que se instalaram ali nas 13 colônias, logo que que os Estados Unidos se tornou independente, eles começaram a influenciar a Constituição norte-americana, já colocando na primeira carta a influência da liberdade religiosa, do princípio democrático e da separação da igreja e do Estado. No Brasil, o caso brasileiro é atípico. Historicamente, nós vivemos aqui com uma religião oficial desde o descobrimento. Uma religião cristã, ocidental, fincada na Europa, que mandou os seus missionários, suas autoridades para cá. E essas lideranças, entre outras coisas, teve muita coisa boa que fizeram, claro, mas, entre outras coisas, fez o apagamento das religiões que se opunham ao pensamento católico romano. Inclusive as tradições indígenas, dos povos originários, as tradições dos africanos que foram trazidos para cá para serem escravizados e até mesmo dos grupos estrangeiros, como americanos, alemães, holandeses, huguenotes franceses que vieram para cá, mas que foram também sufocados. Sabe quando o laicismo ocupou a legislação brasileira? Quando foi que o Brasil se livrou da tal da religião oficial? Foi na Constituição de 1988, há bem pouco tempo atrás. Há muito pouco tempo atrás. Há pouco mais de 40 anos atrás, quando o Brasil finalmente se tornou um Estado laico. Não há religião oficial no Brasil. Agora, apesar do laicismo ser recente no Brasil, a liberdade religiosa mostra que o Brasil sempre foi plural no que diz respeito à religião. Nós temos uma pluralidade de expressões religiosas à nossa volta. Você mesmo vê na sua família
Você tem pessoas de várias religiões na sua casa. Como é que a gente convive com isso? Sempre foi, e o Brasil sempre foi plural em termos religiosos. É, apesar de todos os apagamentos, todas as perseguições, todas as práticas de sufocar, aniquilar as ideias contrárias, para poder afirmar uma religião hegemônica no Brasil. O Brasil não tem uma religião hegemônica, tem uma religião de maioria, mas ela não é hegemônica. Embora haja um segmento religioso que comporte essa tal maioria, isso não corresponde a uma supremacia, nem dá direito a ninguém praticar uma supremacia. No que diz respeito à experiência religiosa, nós temos a defesa do Estado democrático de direito, que tem como um dos seus pilares a liberdade de crença e de culto para todas as pessoas. Ninguém é condenado por crer de uma forma diferente da maioria. Não é crime você ter uma religião, qualquer que seja. Nós, como crentes, precisamos entender isso, porque essa é uma das conquistas do protestantismo e, principalmente, entre os protestantes, dos batistas no Brasil. A liberdade religiosa está presente, então, até mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando diz que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. E isso está reproduzido na nossa Constituição brasileira. O que faz um Estado laico? O que é um Estado laico? Em que se baseia as ideias do Estado laico? Bom, o Estado laico é aquele em que há a ausência de uma religião oficial. O Estado laico é aquele onde não há subvenção do Estado a qualquer religião ou culto. O Estado laico é aquele em que é proibida a interferência do Estado nos assuntos relativos à crença e à fé. O Estado laico é aquele em que é proibido o uso de símbolos religiosos nas repartições públicas. O Estado laico é aquele em que é promovido a cooperação das organizações religiosas no que diz respeito às necessidades sociais, às emergências sociais. E eu posso dizer também que o Estado laico é aquele em que é protegido o direito à liberdade de consciência e de culto. Isso é um Estado laico. Na época de Jesus tinha isso? Não eram temas discutidos naquela época. Essas são questões nossas. A pergunta que surge nesse momento é: o que Jesus ensinou para a gente praticar a fé em meio a diferentes crenças? Jesus também viveu numa sociedade plural. A experiência de fé no tempo de Jesus também era uma experiência plural. Para Jesus, a fé cristã não é apenas um exercício intelectual, subjetivo, emocional. Era muito mais do que isso. É uma experiência individual que se realiza na coletividade. Ou, melhor dizendo, como eu já disse muitas vezes, a fé é uma experiência individual que se realiza comunitariamente. Você só consegue ser cristão em meio a outras pessoas, vivendo em comunidade. Quais são os ensinos que Jesus deixou sobre essa prática da fé em meio a outras crenças? Olha o que Jesus fez. Jesus ensinou que a conduta cristã se dá em duas esferas: a esfera da fé e a esfera da cidadania. Foi o que ele disse quando falou sobre o pagamento de tributos. Ele disse:
Deem a César o que é de César, cidadania, e deem a Deus o que é de Deus, a prática da fé. Duas esferas. Você não pratica a fé só em uma esfera, você pratica em duas esferas. A segunda lição que eu encontro em Jesus é a obediência a Deus, que está acima da obediência às leis humanas. No que diz respeito à obediência à lei, nós temos o dever de colocar a obediência a Deus acima das obediências humanas. Naquilo que a lei interfere a nossa fé, nós temos na palavra de Deus um estímulo à desobediência civil, inclusive. Mateus, capítulo 4, verso 10, Jesus, sendo tentado por Satanás, ele diz: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Isso num contexto em que os romanos mandavam adorar o imperador. Então, a nossa lei, a nossa maneira de seguir a lei, ela tem um parâmetro. É até onde interfere em nossa crença, em nossa confiança no poder de Deus. Uma outra lição importante: os judeus praticavam atos de fidelidade legal, um legalismo religioso, e Jesus chama a atenção para as práticas de misericórdia. Jesus ensinou que as práticas de misericórdia são tão importantes quanto as práticas religiosas e legalistas. Ele disse para os fariseus: vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. E uma outra coisa, que é a quarta coisa que eu vejo que Jesus fez, foi rejeitar o uso político da fé. O uso dos espaços religiosos para interesses pessoais, interesses políticos, interesses econômicos. Jesus, ele rejeitou o uso político da fé. Lá em João 18:36, ele diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. É interessante observar que nas narrativas dos evangelhos, principalmente no capítulo 23, que lemos no começo da nossa mensagem, uma das críticas que Jesus fez aos fariseus tem a ver com a vinculação da vida religiosa com os exercícios de poder, especialmente em relação à prática da lei. Quando Jesus começou aquela sequência de ais, ai de vós, fariseus, escribas, hipócritas, ele então estava se dirigindo a uma liderança religiosa do judaísmo que tinha grande influência sobre a vida da sociedade. Eram os líderes conservadores, os tradicionalistas daquela época. E ele diz que esses tradicionalistas, eles representavam o que havia de pior na prática religiosa. Eles representavam o juízo moral, a interpretação das escrituras para atender a determinados interesses sociais. Jesus, ele não prega uma desobediência civil propriamente, mas ele orienta para que as pessoas possam ter liberdade de praticar a fé, diferente do modelo ensinado pelos fariseus. Jesus diz: obedeçam-lhes, façam tudo o que eles dizem, porque obedece quem tem juízo, não é mesmo? Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Os fariseus e escribas não davam exemplo
de colocar em prática aquilo que ensinavam. Eles praticavam um legalismo sem misericórdia. Jesus disse: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então, essa crítica veemente é seguida aí pelos vários ais. E o primeiro dos ais tem a ver com a discriminação dos outros por questões religiosas. Foi o que lemos no começo. Jesus disse: vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês impedem pessoas que tenham acesso ao reino de Deus. E continua: vocês mesmos não entram no reino de Deus, porque esse tipo de comportamento não cabe no reino de Deus. E conclui: nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. E é por isso que Jesus chama escribas e fariseus de hipócritas. Bom, o termo hipócrita naquela época não tem o mesmo sentido de hoje, né? Era uma espécie de metáfora. Era uma metáfora para falar como eles agiam. Quem era o hipócrita? O hipócrita era o ator. Era o ator de teatro daquela época. E eles representavam um papel. Esse termo, hipócrites, em grego, podia ser traduzido como um intérprete, como alguém que vive um papel. Mas também tinha, naquela época, um sentido pejorativo. Poderia ser entendido pelo bom entendedor como um dissimulador, um falso, um impostor. E tem muitos pastores hipócritas vivendo uma falsidade, impostores, sabotando a fé em Jesus Cristo. Interessante que Jesus chamou os fariseus e escribas de hipócritas por 7 vezes. 7 vezes eles são chamados de hipócritas. Há um momento na história do cristianismo, que é exatamente no fim da cristandade, que é agora, o século XX, que o cristianismo deixou de ser hegemônico do mundo. E os teólogos estão dizendo, e eu mesmo digo muitas vezes, está nos meus livros, que o cristianismo tem que se dar conta do fato de que não é hegemônico no mundo. Nós enfrentamos a realidade de vivermos a nossa fé em meio a muitas expressões de fé. E isso requer de todos nós o exercício do diálogo. Só que tem o seguinte, irmãos e irmãs, para que esse diálogo aconteça, é preciso repensar a nossa conduta de fé. Vivemos a nossa fé num outro contexto, daquele que aprendemos e que estamos sendo ensinados aí por essa mídia forçosa que quer nos impor uma ideia já ultrapassada. Nós vivemos num tempo da pluralidade religiosa e nós precisamos exercer o diálogo diante dessa pluralidade. Pergunta para a gente responder. Como que a gente vive como cristãos e cristãs numa sociedade plural, numa sociedade laicista? Jesus também ensinou sobre isso. E os seus discípulos escreveram no Novo Testamento diretrizes para a gente viver no mundo em meio à diversidade, à pluralidade, à laicidade. A primeira coisa que eu encontro no Novo Testamento é que nós precisamos, em meio a essa diversidade, viver a nossa fé com autenticidade. A gente precisa trocar a aparência pelos gestos mais solidários, mais espontâneos, mais profundos da nossa expressão de fé. No mundo plural, importa mais o que fazemos pelo bem dos outros, pelo bem comum,
como um ato espontâneo da nossa parte. O apóstolo Paulo ensina aos coríntios que era uma cidade plural. Ele diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Uma segunda lição é o fato de que devemos praticar o bem em toda circunstância. Precisamos, então, trocar essa tendência proselitista que nós adquirimos para sermos mais gentis, mais bondosos no mundo em que vivemos. Ser um religioso não quer dizer que sejamos perfeitos, donos da verdade, nem quer dizer que a nossa religião seja a melhor ou a mais perfeita do que as demais. O que vale nessa hora em que as pessoas enfrentam suas lutas, seus problemas, em que o mundo está mergulhado com tantas situações de guerra, de violência, o que importa é nós hoje sermos generosos. E isso tem a ver com a maneira como defendemos o direito dos mais vulneráveis, como nos abrimos para acolher os necessitados, como nos importamos com as vítimas de uma sociedade cruel. Em Romanos capítulo 12, verso 21, Paulo diz: não se deixem vencer pela maldade que está no mundo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E a terceira coisa que eu encontro no Novo Testamento é o fortalecimento da nossa confiança em Deus. Somos nós que confiamos em Deus, independente da gente ter os impedimentos, da gente ter as limitações desse tempo. A gente não precisa confrontar ninguém com aquilo que a gente crê. Nós precisamos, sim, trocar a confrontação pela nossa perseverança. Pessoas que sabem o que creem, pessoas que têm sua convicção firmada a respeito da sua fé, não precisam temer o confronto. A vida na esfera pública não é como uma guerra santa. Nós não estamos em batalha, nós estamos no mundo para servir. É preciso, então, que a gente tenha maturidade para compreender que estamos no mesmo barco, estamos enfrentando os mesmos problemas e esse barco corre o risco de afundar com todos nós dentro dele. Temos que fazer alguma coisa, temos que lutar da nossa parte, sendo cristãos e cristãs, para ajudar esse mundo a passar por essas crises. Tiago, no capítulo 1, verso 4, diz: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha, gente, a gente descobre, então, com a leitura da palavra de Deus, que a fé cristã deve ser vivida em meio à liberdade. É assim que a gente vive a fé. Deus não pautou sua ação pela violência nesses tempos ou pela opressão, mas ele pautou sua ação pelo Espírito Santo. Isso lembra o profeta Zacarias, lá em Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quem é que diz isso? O Senhor dos Exércitos, aquele que tem as armas em suas mãos. Isso quer dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã: o reino de Deus é um reino de liberdade, é um reino de amizade, é um reino de companheirismo, é um reino de amor, é um reino de alegria, em que todos e todas podem ter lugar. A gente que precisa abrir o nosso coração para isso. Segundo aos Coríntios 3,17, é o texto que eu quero deixar com você no encerramento desta mensagem. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém?
Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Nós vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus nesta hora. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pela maneira como o Senhor mostra para nós que nós podemos exercer um testemunho vivo sobre a nossa fé no mundo em que nós vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mais tolerantes, a sermos mais amáveis, a sermos pessoas mais dedicadas ao bem comum. Nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meu irmão, minha irmã, próximo domingo estaremos no nosso espaço em reunião. Quero convidar você para estar conosco. Se você quiser nos acompanhar, é só mandar uma mensagem e a gente vai se entender, vai combinar, vai dar tudo certo. E você poderá estar conosco, passar momentos de adoração, de comunhão e de meditação também, porque é isso que a gente faz no nosso pequeno espaço. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom restinho de domingo na presença do Senhor.